Quando eu olho para o João, assim, tem vários assuntos que eu quero conversar com ele, desde lifestyle, empreendedorismo, muita coisa que eu quero aprender. Então a gente não sabe nem por onde começar, por tanta história que você tem, João. Mas vamos começar aqui. Eu queria entrar um pouco da sua história. Antes de a gente falar mais de outras coisas, outros assuntos, como que você entrou na CIMED? Como que foi essa criação sua dentro da CIMED? Bom, comecei a trabalhar desde muito cedo. Tive a oportunidade de nascer numa família de empreendedores do setor farmacêutico, onde, quando você olha as gerações, o nosso setor ainda, principalmente farmacêutico nacional, ele não tem 100 anos no Brasil ainda. Tá? É uma indústria de 1940, onde começa com meu avô e com meu pai. Aí eu surjo e hoje já tenho meu filho. Então, quer dizer, nesse ciclo, é o ciclo já da 4ª geração. É o setor onde ele cresce. Por quê? Porque conforme a população envelhece, automaticamente a longevidade, você vai começar a usar mais medicamento, nasce também. Então é o setor que ele cresce nos últimos anos em torno de 2 dígitos. E dentro dessa filosofia nós montamos uma estrutura farmacêutica que é um modelo disruptivo porque nós somos verticalizados. E é isso que faz a CIMED ela avançar rapidamente, porque nós somos o único modelo no Brasil a ter uma cadeia de verticalização com distribuição própria. Caramba. Então a gente atende hoje 98% de todos os PDVs de farmácia existentes no Brasil, com uma equipe de venda própria. Então, eu não Tua tenho companhia não está no intermediário. distribuidor. Oi? Tua companhia não está no distribuidor. Não, o distribuidor é nosso. Nós temos as nossas distribuidoras para atender o nosso portfólio. Caramba. E com isso eu viro um agente de microcrédito do pequeno empreendedor. Exato. Aí é um segundo negócio. Caramba. Sim. Por isso, eu contei uma história rapidamente, porque eu brigo e falo o seguinte, eu sou o mais velho hoje da empresa. Eu já sou órfão de pai e de mãe, de uma empresa familiar, então hoje eu sou o patriarca da família e o mais velho funcionário da CIMED. Tenho 51 anos, sou pai de 5 filhos. Então de filho eu entendo um pouquinho. De filho eu entendo um pouquinho, e é engraçado, dos 5 filhos que eu tenho, os 3 mais velhos já trabalham, e os 2 mais novos ainda não trabalham, porque o João Pedro tem 9 e a Chay tem 6. Mas a tendência também dentro do nosso negócio, que a gente não forma herdeiro, a gente forma sucessor. É isso. É outro papel que a gente está aí no desafio. Esse foi um negócio que você teve que modelar, porque quando eu olho para as empresas, é um desafio muito essa questão da empresa familiar, do se tornar um herdeiro, e você criou isso. Como que você modelou? Você criou o seu modelo de sucessão? Você foi buscar, estudar? Como que você conseguiu implementar? Acho que nasce ali nasce no que meu pai fez. Né? Eu comecei a trabalhar com 15 anos porque eu não gostava de estudar. Então eu acabei sendo obrigado a trabalhar naquela época. E aí, a melhor coisa do mundo é quando o pai chega para o filho e fala, você vai ter que trabalhar, né? Porque o filho acha que trabalhar na empresa do pai chega a hora que quiser, sai a hora que quiser. E o que ele me fez naquele momento? Ele me bota num curso técnico de contabilidade. E aí eu comecei a ter experiências de um estudo completamente diferente do estudo onde eu estava. Que era uma escola tradicional, eu vou para uma escola técnica, onde as pessoas estavam estudando naquele momento, precisavam do estudo para poder viver. E ali foi uma virada de chave. Então eu comecei a trabalhar, eu comecei a estudar em cima de números, porque contabilidade no Brasil, você imagina, 30 anos atrás o que era, né? E ali eu comecei a entender um pouco de conta. E dentro disso, o primeiro lugar que eu comecei a trabalhar dentro da empresa foi numa expedição. Expedição onde entra tudo que entra e tudo que sai, né? É um porteiro de uma empresa pequena, expedição, abre a porta, fecha a porta, pega a caixa, descarrega a caixa, vai batendo. E ali eu comecei a ter contato com pessoas. E em cima disso, o que eu já tinha aprendido de contato com pessoas, eu comecei a entender o que é vendas. E é engraçado que meu pai e minha mãe, eles não eram de vendas, eles eram de fábrica, de chão de fábrica. E eu fui o primeiro dos 2, numa família de 5, que eu tinha 2 irmãs, que identificou esse papel de vendas. Seu pai entendia de fazer remédio. Meu pai é totalmente industrial. Totalmente técnico. Totalmente técnico. E eu sou totalmente vendedor. Caramba, cara. Totalmente vendedor. O que eu gosto é de vender. Como que você foi identificando isso? Foi o dia a dia ali? Não, o bom vendedor é aquele cara que você tem que aprender a se relacionar. Se você não se relaciona, você não vende. Certo? Certo. E todo mundo acha que venda é só você somar e dividir. Muito pelo contrário. Venda você tem que ter conhecimento. Só que você não estuda para vender. Você aprende vendendo. Então é sim uma escola da vida.
E você começar a vender uma pequena empresa é um mega desafio. Mas aonde foi a grande oportunidade que meu pai me deu, e é isso que eu dou para os meus filhos hoje. Foi a chance da gente empreender dentro do nosso próprio negócio e dali a gente começar a se enriquecer. Porque todo pai, ele blinda o filho. Ele não deixa o filho ficar solto dentro do próprio negócio. Ele cobra de uma maneira diferente, ele quer que o filho seja igual a ele, só que ele não larga a mão. Aí o negócio não vai. Entendeu? E eu tive a oportunidade rapidamente de ver que eu só ia crescer se a gente vendesse. A partir do momento que meu pai e minha mãe faziam um negócio e eu não fazia, eu falei, por que eu não vou pro campo? E ali eu comecei a ir pra rua. E fui. E antigamente em São Paulo, pô, eu tenho 51 anos, você tem quanto? 47. E você? 34. Então a gente é praticamente aqui da mesma Mesma idade. idade. São Paulo, quando eu comecei a trabalhar, com 18 anos, 15, 19, entre 18 e 19 que eu comecei a bater pasta mesmo. Década de 90. Praça da Sé era o centro onde estavam as grandes farmácias. Exato. Não era isso? Era. E eu ia lá, cara. Saía ali do Cambuci, pegava um busão, grandes era ali. descia Brigadeiro Luiz Antônio, caía na Praça da Sé, ficava naquela filaiada dos clientes que tinha e ali eu começava a falar com o vereador. E você imagina aquela fila de vereador, cara, um balababá da cá, balababá daqui, e começa a relacionar, começa a falar. E eu comecei a ficar descolado. E aí, em cima do portfólio que eu tinha, eu ia criando oportunidades. E assim começa a nossa história de um vendedor, você está entendendo, que começa a ouvir o que o varejo precisa para levar para dentro da indústria. Que a maioria das indústrias, ele não olha o que o varejo precisa. Ele cria e acha que é simplesmente criar, promover e esquece que não é só você vender, você tem que ajudar o teu cliente a vender. Esse é o papel de um bom vendedor. Faz sentido. Por isso que eu falo que a CIMED só é a CIMED hoje porque ela tem uma máquina de vendas. Entendeu? E é uma máquina de vendas de alta performance. E aí começa toda essa cultura.